Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Como você lida com a adversidade? Como aprendizes do Evangelho, retornamos ao plano carnal, para este planeta considerado um educandário. E aqui, reencarnados, estamos para refazer as lições educativas nas quais, no nosso histórico evolutivo, fomos reprovados. E nesse retorno, temos, como coloca Joana de Ângeles, no livro Luz Viva, temos, nesse nosso histórico evolutivo, uma carga de compromissos, de dívidas adquiridas em outras reencarnações, que precisamos, nesse processo ao qual estamos submetidos na reencarnação, corrigir. Nesse processo de correção, de retificação, somos convidados por Deus, nosso Pai, que assim nos concede as oportunidades, para que refaçamos essas lições. E como forma de conseguirmos essas virtudes que nos faltam, esse avanço moral urgente e necessário, então temos as adversidades da vida, que se apresentam para nós na forma de enfermidade, na presença da morte, nos acidentes, nas perdas tanto materiais quanto afetivas, nos insucessos, nas crises morais. Com essas situações que nos levam a estado onde sentimos presente em nosso coração o aborrecimento, o desgosto, a infelicidade. Pois que a adversidade vem a ser justamente isso. As situações desfavoráveis, contrárias. Então, nesses momentos, sentimentos desta ordem acabam por surgir em nosso ser. Uma verdadeira sensação de infelicidade, de desgosto, de aborrecimento. Emmanuel, no livro Alma e Coração, ele vem colocar justamente essa nossa dificuldade em lidar com os problemas que a vida nos traz. E ele diz que os problemas fazem parte da vida, como todos nós certamente já entendemos. Que eles fazem parte, são fundamentais no nosso processo evolutivo e que todos os têm. E ele acrescenta que nós, enquanto espíritos eternos, por inúmeras vezes, já rejeitamos, já desperdiçamos reencarnações. Simplesmente, ele coloca essa palavra, simplesmente, pelo medo de enfrentarmos dificuldades, certas dificuldades, extremamente necessárias para o nosso burilamento. Acabamos por decidir em adiar o enfrentamento com essas dificuldades. Recusamos ficar frente a frente com essas dificuldades, que iriam nos ajudar muito no nosso avanço, no nosso progresso, na nossa evolução. Mas, por medo, acabamos por adiar. E ele acrescenta, no livro Alma e Coração, no capítulo Teus Problemas, que ele fala, dessa seguinte forma, que muitos de nós temos muitos problemas. Parece que um mal acaba de ser resolvido, outro logo surge. E é onde ele comenta que se assim estamos vivendo, o nosso caminho estiver repleto de problemas,
que então entendamos que, na verdade, estamos vivendo um momento de madureza espiritual, palavras de Emmanuel, tendo a possibilidade de frequentar vários cursos que irão nos garantir o aperfeiçoamento dentro das conquistas morais que necessitamos. É como um aluno que, querendo adiantar o seu curso, acaba frequentando, pegando várias matérias. Assim coloca Emmanuel. Como que, querendo nos dizer que agradeçamos pela oportunidade de assim estarmos vivenciando tais problemas em grande quantidade, que é sinal que já estamos maduros espiritualmente, de forma suficiente para lidarmos com essas diferentes situações que a vida vem exigir de nós, posturas de decisão, de enfrentamento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é Santo Agostinho, no subtítulo O Mal e o Remédio, que vem colocar também a importância da dor na nossa vida. Quando ele diz que na terra teremos lágrimas cruciantes, que teremos penas amargas, e que por maiores que sejam as nossas dores, por mais que elas sejam agudas, por mais que elas sejam difíceis de serem superadas, que ergamos o olhar ao céu e que saibamos bem dizer, agradecer ao Senhor por ter querido nos experimentar. Erguer o olhar ao céu, olhar acima do que a terra nos propõe como visão de dor. Olhar com os olhos espirituais e agradecer a Deus por estar nos experimentando, por estar nos concedendo as oportunidades de aprendizado que rejeitamos fazer pelo amor e por isso chegam para nós na forma da vida. Sendo assim, a dor, nas adversidades da vida, vamos sofrer, vamos sentir a dor de viver para superarmos. E essa dor, ela nunca pode ser vista como destruidora. Na verdade, ela é uma grande educadora. Como Santo Agostinho colocou, como Emmanuel colocou, ela é uma grande educadora. E por mais que tenhamos a impressão que vai haver uma destruição, ela vem, na bondade de Deus, buscar extrair de nós o que temos de melhor a oferecer. De educadora, ela é instrutora e nada de destruidora. Na verdade, ela vem nos ajudar a construir ou reconstruir o que ficou por fazer em nosso íntimo. Assim, nesse trabalho que estamos a realizar na Terra, de autoconhecimento, de autoaprimoramento dentro da proposta da doutrina espírita, é fundamental buscarmos observar atentamente a nossa postura, as nossas atitudes ante o sofrimento. Como estamos lidando com o sofrimento? Como estamos nos posicionando frente ao sofrimento? Frente às adversidades, às situações mais difíceis, antagônicas que a vida vem nos propor. Como tem sido a nossa atitude frente a essas situações? A nossa atitude é que vai sinalizar em nós até que ponto estamos realmente assimilando as lições enobrecedores do nosso Mestre Jesus. E no livro Aprender com os Erros, Crescer com os Acertos, de Paulo Cisneiros, ele vem colocar a história que deu título à exposição de hoje. Como você lida com a adversidade? Ele tem ali uma coletânea de histórias e essa é uma
certamente já conhecida de muitos, porque Paulo, na verdade, ele só agregou essa história ao seu livro. E é uma situação em que uma moça, uma jovem, com dificuldade em lidar com a vida, ela procura o seu pai para conversar, para buscar orientação, um conselho. E nessa busca, ela relata ao seu pai tudo o que está acontecendo com ela naquele momento, da sua dificuldade em lidar com a vida, como as coisas estavam difíceis para ela. E o pai, observando, ouvindo tudo atentamente, sem dizer uma palavra, buscou uma forma de orientar a filha naquele momento que se sentia tão angustiada, desestimulada, para continuar vivendo e buscando resolver os problemas que a vida estava lhe oferecendo. Ela se queixava que parecia que mal ela havia acabado de resolver um problema, já surgiam tantos outros. E ela estava se perdendo com tanta dificuldade para poder ali lidar com aquelas situações adversas. E então o pai a convida para que ela se dirija à cozinha. E ambos foram. Chegando lá, ele acendeu 3 bocas de gás, se utilizou de 3 panelas com água e buscou 3 ingredientes: pó de café, ovos e cenoura. Pediu que a filha se sentasse, ela, sem o pai dizer nada, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas se colocou à disposição do pai. E então o pai colocou as 3 panelas no fogão, a água para ferver, e em cada panela ele colocou cada um dos ingredientes. Passados alguns minutos, ele desligou o fogo e pediu à filha para que tirasse de cada panela os ingredientes. E assim ela o fez. Tirou a cenoura e, ao mesmo tempo, ele pediu para que observasse o que aconteceu com cada um dos ingredientes. Então, ela tirou a cenoura e amassou com os dedos, vendo que realmente estava já bem macia. Tirou os ovos, tentou quebrá-los, descascá-los. E o café, que ali ela colocou numa xícara. E então o pai a convida a fazer uma observação do que havia, da reação química que havia acontecido ali naquele momento. E começa a explicar para a filha, observando o seu olhar de indagação. E ele então, com muita simplicidade, diz à filha: veja bem, minha filha, o que aconteceu? A cenoura, antes de ser colocada na água fervendo a 100 graus, ela estava firme, rígida, e agora parece tão frágil. E amassou a cenoura. Os ovos, estes, pareciam muito frágeis, apesar da casca protetora do produto que estava ali dentro, da gema, da clara, mas eram muito frágeis. E com a fervura da água, se tornaram rígidos. E um café modificou a água. Minha filha, diante das adversidades da vida, o que você tem sido? Como você tem reagido? Como a cenoura? Como o ovo? Ou como o café? A cenoura, que parecia firme, mas diante da dor, diante da temperatura alta, se tornou tão frágil, se mostrou tão fraca como as pessoas. Os ovos, que pareciam tão frágeis, apesar da aparência, que eram tão frágeis apesar da aparência, se tornaram duros, difíceis, inflexíveis. Já o café, que beleza, modificou a água. Diante daquela alta temperatura, se tornou saboroso. Modificou aquilo que lhe causava a dor. Veja, minha filha, no café, na reação do café,
no pior momento, se tornou melhor. Diante das adversidades da vida, como estamos reagindo? Estamos nos tornando mais fracos e desistindo de lutar? Estamos nos tornando mais duros? Antes o coração era mais maleável. Após as perdas, insucessos, nos tornamos mais inflexíveis, obstinados? Ou será que estamos diante das adversidades da vida procurando modificar aquilo que nos causa dor e tornando-nos melhores? Quanto mais alta a temperatura para o café, mais saboroso ele fica. Naturalmente, temos uma tendência, diante das situações, das provas de surpresa, adotarmos uma postura de rejeição perante aquilo que nos acontece de surpresa, como uma forma de defesa. E nessa postura de resistência, acabamos por nos colocar assim, justamente porque a situação veio causar em nós dor, sofrimento, aborrecimento. Então, uma forma de defesa, colocarmos resistentes. De outras vezes, queremos negar essa situação e procuramos negar adotando posturas que acabam nos prejudicando muito porque entramos em desequilíbrio emocional. Negamos escudados na culpa, na inconformação, na rebeldia e queremos fazer de conta que não está acontecendo nenhum problema conosco. Um adiamento, uma fuga com sentimentos que vão causar em nós desequilíbrio. Nessa postura de negar, de não aceitar os desafios que a vida nos propõe, então vamos nos colocando assim, como dissemos anteriormente, resistentes, inflexíveis, como aconteceu a reação com os homens. Ou nessa não aceitação, de outras vezes, altamente fracos, desmotivados, desencorajados, desistindo de lutar, vivendo, mas não buscando absorver o que a vida tem para nos oferecer, para que possamos galgar a evolução de que necessitamos. Então, nessa nossa não aceitação é que está toda a dificuldade. A vida se torna muito mais fácil, muito mais agradável, quando aceitamos o que ela nos propõe. É uma atitude de humildade, de extrema humildade, aceitar os convites que a vida nos faz para que nos tornemos melhores. Se Deus quer, eu também quero. Simples. E aí acabamos com essa rebeldia, com a inconformação que vem dominar o nosso coração e dificultando toda a nossa vida. Dificultando toda a nossa vida de relacionamento, toda a nossa capacidade de entendimento, porque a aceitação é justamente esse momento de consentimento do nosso coração por um estado de lucidez que atingimos e que está totalmente apoiada na humildade que nos permitimos desenvolver. Se a vida está se apresentando de tal forma para mim, se tal circunstância chegou para mim, então é importante analisar o que está acontecendo e tentar absorver o melhor daquela situação e crescer no momento pior, se tornar melhor. Então, essa aceitação facilita muito o nosso viver, porque ser forte ou ser fraco diante das adversidades da vida está muito relacionado a essa nossa capacidade de aceitação ou não. A resignação. E é interessante que quando estamos atravessando esses momentos mais difíceis da vida, as pessoas que nos querem bem, normalmente elas se aproximam de nós, querendo nos ajudar, elas se aproximam de nós e repetem sempre:
reagir, você tem que ser forte. E a gente fica buscando essa força, e não sabe muito bem onde encontrar. Quando a gente já está bem apoiado na fé, a gente busca na oração, na leitura edificante e vai buscando com muito esforço essa força. De outras vezes, a gente fica se perguntando que atitude tomar, como reagir para ser assim forte, como todos querem que sejamos na hora da dor, para que não venhamos a fraquejar. No site Momento Espírita, tem um texto, Ser Forte, da redação do Momento Espírita, e tem um trecho desse texto muito interessante que diz assim, que ser forte é sorrir quando se quer chorar. É fazer alguém feliz quando a gente está com o coração em pedaços. É calar naquela hora em que a gente mais tem vontade de gritar para todo mundo as nossas angústias. É ter a certeza de que tudo passa, às vezes mais rápido do que o que se espera. É sofrer sem magoar quem quer que seja. É ter a coragem de dizer a verdade, mas usar de psicologia, de delicadeza, para que essa verdade chegue bem àquele que necessita ouvir. É assumir os próprios erros e dizer, eu errei, vou corrigir. É ser diferente, sem ceder aos apelos do mundo. É ter a coragem de parecer covarde, evitando qualquer tipo de agressão, de vingança, de afetação. É buscar oferecer a face do amor para aquelas pessoas que nos tratam com extrema ignorância. É encontrar qualidades naquela hora em que queremos maldizer. É consolar naquele momento em que mais desejamos ser consolados. Isso é ser forte. Isso é mostrar fortaleza de alma. E as adversidades da vida, elas vêm justamente para isso, para nos proporcionar condições de desenvolver essa fortaleza, de encarar a vida dessa forma mais simples, com serenidade, sofrendo, mas caminhando confiante, na certeza de que o processo evolutivo, nosso processo evolutivo é necessário que se dê nessas condições, que a dor é uma mensageira de paz, é uma educadora divina que chega para cada um de nós no momento certo. E assim é fazer da dor, utilizar da dor, aproveitando, extraindo o que de melhor ela tem a nos oferecer. Num entendimento tranquilo, saudável do que é a vida. Esse entendimento que a doutrina espírita nos oferece de maneira tranquila, que nos ajuda a nos posicionarmos perante a vida, buscando a melhora contínua no esforço para desenvolver em nós o amor para conosco, para com o nosso semelhante. Assim, todas as situações antagônicas que a vida nos oferece, não é para o nosso mal. Deus não quer o nosso mal. Ele quer a nossa felicidade. E nos oferece as lições certas, no momento certo, com a certeza de que temos condições de sairmos bem de cada um. Muito obrigada pela atenção de todos.